Fala futuro desenvolvedores, tudo na paz? Nessa aula nós vamos aprender a utilizar uma ferramenta chamada Expo e entender um pouquinho como o React Native funciona dentro dessa ferramenta. Essa ferramenta Expo é uma ferramenta bem legal e ela vai ter já um ambiente de desenvolvimento todo preparado para gente. No final, nós vamos desenvolver esse sisteminha aqui. Olha, essa aqui é a ferramenta Expo. E esse é o sistema que a gente vai desenvolver. Boas-vindas aqui, informe-se o nome. É bem simplesinho, somente para a gente poder entender como é que funciona. Vou colocar meu nome aqui, clicar em desejar boas-vindas. E aqui vai dizer seja bem-vindo e o seu nome. Isso daqui já vai poder rodar no celular através do cliente da Expo no celular. Ó, esse aqui é o meu celular, tá certo? Vocês estão visualizando ele. Esse aí é o meu bebê. Deixa eu achar aqui, ó. Tá aqui o cliente da Expo. Eu posso vir aqui, ó, na opção Android, dizer que eu quero rodar no meu dispositivo. Ele vai abrir esse QR Code aqui e através do meu celular eu posso clicar aqui então, ó, Scan QR Code. Ele vai abrir a opção para escanear o QR Code. Vou escanear aqui, ó. Ok, ó, ele já abriu no meu celular. Vou clicar aqui. Ele vai abrir o teclado para mim. Vou digitar meu nome aqui. Clicar em boas-vindas. E ele vai aparecer um alerta aí com seja bem-vindo, Isaac. Então a gente vai fazer esse programinha. É bem simplesinho. Mas vocês já podem ver, ó, que já está rodando no celular. E vai servir para a gente entender de uma forma bem tranquila aí como funciona o Expo. Então vamos começar aí. Estou usando o navegador de sua preferência, eu vou usar aqui o Chrome. Só digitar aqui na parte superior, expo.io, e ele vai carregar a ferramenta Expo para a gente, que é... Aqui nós temos a opção de seguir. Caso você não tenha uma conta aqui, é interessante que você crie para poder... Caso você não tenha uma conta aqui, é interessante que você crie para poder salvar os seus projetos. Lembre sempre de usar um e-mail válido aqui, ele vai usar esse e-mail para confirmar a sua conta, você vai precisar acessar seu e-mail, confirmar a conta. Fez o cadastro aqui, ou se você já tiver o cadastro, é só vir em login, digitar aqui a sua conta de e-mail, vou alterar para minha conta aqui, e a sua senha, né? E ele vai abrir essa área aqui que é chamada de dashboard. Seria basicamente a nossa prancheta de trabalho. Aqui em Builds, só para a gente poder ver rapidinho isso, vai ficar todos os projetos que você já tiver concluído e tiver disponibilizado para que outras pessoas possam usar. Então, quando a gente finalizar um projeto, fazer uma coisa que é chamada de buildar, ele vai ficar aqui. Voltando então, a gente vai vir aqui em Tools, vou vir na opção Snack e Open Snack. Temos outros caminhos para fazer isso, mas essa é a parte principal. De início, o Snack, na verdade, ele vai estar dessa forma aqui. Eu não curto muito trabalhar nessa visualização mais clara, eu prefiro uma visualização mais dark. Então eu ativo essa opção dark aqui para ele poder ficar dessa forma. Eu acho legal que fica bem visual aqui, isso que fica bem destacado e isso é super bacana. Para a gente poder dar uma visão geral nessa ferramenta, nessa parte superior aqui é onde eu posso colocar o nome do meu programa. Aqui eu tenho a minha estrutura de pasta, basicamente como se fosse um editor mesmo, né? Nessa parte aqui eu tenho um editor. Basicamente não, é um editor, né? Só que um editor web. Mas o que eu quis dizer aqui parece muito com o editor que a gente já estava acostumado. Tanto o Sublime quanto o Visual Code, eles seguem esse estilo aqui também. Ter desse lado esquerdo as nossas pastas. Aqui nós temos o nosso código. E aqui vem um diferencial dessa ferramenta, é que desse lado eu consigo visualizar o projeto que eu estou fazendo aqui e posso visualizar em diversos dispositivos. Posso visualizar na web, no Android ou no iOS. Na web, ele já vai carregar automaticamente aqui a visualização para a gente. No Android, ele vai perguntar se eu desejo rodar no meu dispositivo ou se eu desejo usar o próprio dispositivo deles aqui. Eles vão disponibilizar uma máquina virtual para a gente e eu posso usar essa máquina virtual para testar meu programa. O problema é que às vezes eu tenho que entrar numa fila de espera aqui, às vezes demora um pouco, mas mesmo assim compensa esperar. Principalmente para quem não tem ou o Android ou o iOS e quer fazer os testes para ver se funciona. E aí vem um outro diferencial bem bacana do React Native. Com o React Native eu crio um único código
e ele vai criar um app, né? Ele vai criar um aplicativo, tanto web, quanto Android, quanto iOS. Então tá aqui, ó, o mesmo código aqui, tá do lado de cá. Só para a gente poder ver que é o código, eu vou trocar isso daqui para meu app, só para poder aparecer aqui, ó. Então, alterei aqui, ele vem para cá. Isso aqui é uma imagem, essa imagem está aqui, ó, em Assets. Se eu clicar aqui em Assets, eu tenho acesso a essa imagem. E essas informações aqui dentro desse quadrado estão dentro de Components aqui. E aqui tá as informações que estão nesse quadrado aqui. Isso aqui é bem interessante porque futuramente a gente vai trabalhar e vamos ter que entender o que são esses componentes. Ok, ó. Então a gente vai trabalhar com componentes e a gente vai ver como fazer isso aqui. Isso aqui é uma parte do código, que essa parte do código é importada, ele busca isso lá, ó, através desse comando, coloca aqui e utiliza. Nós vamos aprender a fazer essas coisinhas assim também. Aliás, isso daqui é uma das coisas mais usadas em React, tá bom? Componente é o que dá vida, vamos dizer assim, ao React. A gente vai entender um pouquinho também disso um pouquinho para frente aí. Então, beleza. Só para finalizar o nosso teste, a gente pode testar aqui também a iOS. Também estou numa fila de espera aqui. E carregando essa fila, ele vai abrir aqui e mostrar como ficaria o meu aplicativo aqui, ó, rodando já então dentro da plataforma iOS, dentro de um iPhone. Também eu tenho aqui toda a máquina virtual mesmo do iPhone, tá certo? Esse aqui é uma virtualização do dispositivo móvel do iPhone. E no Export, que é o cliente para que eu possa fazer esses testes antes de eu criar meu dispositivo final, eu faço os testes dentro desse Export aqui, porque é mais rápido, mais tranquilo para fazer. Ele tem uma desenvoltura bem interessante aqui na hora de fazer esses testes, então a gente utiliza o Export para isso. Como eu não preciso aqui, se eu ficar um tempo parado, ele vai pedir para que eu confirme que eu estou trabalhando. Eu vou testar inicialmente aqui na web, então a gente vai fazer todos os testes aqui em web. E aí quando eu tiver já com o aplicativo pronto, a gente dá uma olhada como é que fica no Android e no iOS. Correto, e para desenvolver aquele aplicativo que a gente viu lá no começo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar tudo isso daqui. Vou apagar essa pasta Assets. Vou apagar também a pasta Components. Vou ficar aqui só com o app.js, que está vazio, o package.json. E aqui no README eu posso, né, colocar aqui uma pequena descrição do que faz o meu programa, o que eu estou trabalhando aqui. Então, trocar isso daqui para só uma descrição do que a gente vai fazer aqui. Esse é o objetivo nosso, criar um aplicativo que lê o nome de um usuário. Depois que eu ler o nome desse usuário, eu vou imprimir a mensagem, seja bem-vindo, e o nome que ele informou para a gente. Como eu coloquei aqui entre tags, né, o sinal de maior que e menor que, entre colchetes angulares, ele não apareceu lá. Vou colocar isso aqui entre aspas. Simples. Ok? Beleza? Então é isso aqui que eu quero fazer. O read basicamente é isso, é para ter as instruções sobre o nosso projeto. Como eu não tenho nada escrito aqui, ele começa a dar esse erro aqui pra gente, informando, né, basicamente dizendo que eu não tenho um default aqui, ele vai dar umas mensagens aqui, mas o que ele está dizendo é basicamente que ele não está conseguindo entender o que eu tenho escrito aqui. Então vamos começar aqui. Primeiro, para poder utilizar React, eu preciso importar uma biblioteca chamada React, que vai ser a biblioteca que vamos utilizar para poder fazer esse desenvolvimento. Uma biblioteca ou um pacote, vocês podem entender que é como se fosse um conjunto de instruções já pronta para que a gente possa utilizar. Vou fazer isso aqui de uma forma bem simples, então vamos colocar aqui um export default. Ele precisa desse export default aqui para poder funcionar. Se eu colocar aqui um return null, já vai sumir, tá vendo? O nosso erro, isso porque eu já estou tendo alguma coisa. E já vai aparecer essa tela branca. Então ele está entendendo, ó, vou usar a biblioteca React. Por padrão, vou trabalhar com essa informação que eu estou retornando aqui dentro do meu return, dentro dessa opçãozinha aqui. Ok, feito isso para a gente entender melhor como funciona o React,
eu vou precisar usar então um componente. Componentes são pedacinhos então de código que vamos utilizar. Vamos ter que criar, claro, os nossos componentes, mas alguns componentes já vão estar prontos também. Então, alguns componentes eu tenho eles prontos aqui numa biblioteca chamada React Native. E o componente que eu quero aqui é um componente chamado test. Ele vai vir aqui, ó, da biblioteca React Native. E agora, com esse componente, eu posso imprimir um texto. Lembrando que tudo dentro do React é componente. Se eu não colocar esses componentes, eu não consigo nem escrever um texto, tá? Porque tudo para ele aqui é um componente. Vamos colocar aqui um Olá Mundo, só para poder se livrar dessa maldição aí, poder aprender de verdade a desenvolver. Então já estou retornando um texto, e esse texto aí é o Olá Mundo, e esse texto é um componente que está dentro desse pacote de componentes, esse conjunto de componentes aqui para gente. Bom, eu não posso retornar só um texto, né? Eu preciso retornar mais coisas aí para desenvolver aquele programinha que a gente estava vendo lá no começo. Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro aqui, vou jogar isso aqui para baixo para a gente poder visualizar melhor. Eu não posso aqui criar mais do que um componente dentro desse return aqui, tudo bem? Então não posso fazer isso daqui. Quando eu tenho mais coisas para fazer, quando eu tenho mais coisas a retornar, eu preciso abrir chave aqui e fechar a chave aqui. Colocar o ponto e vírgula aqui embaixo. Esse é o primeiro passo. Uma outra questão é que, de fato, eu não consigo retornar dois componentes ao mesmo tempo dentro do return. Então eu preciso colocar alguém aqui para o lado de fora, algum componente que dentro desse componente eu possa ter mais componentes dentro dele. E aqui eu tenho um componente chamado view, que basicamente é a mesma coisa que o nosso div lá do HTML. Então eu vou colocar aqui, ó, uma view por volta aqui, por fora desse componente, vou colocar ela aqui e vou fechar ela aqui embaixo. E aí olha só que interessante. Ao fazer isso, ok, então agora eu posso ter os dois componentes aqui, tenho os dois Olá Mundo. Então sempre tenho que ter um componente, vamos dizer assim, pai, que vai envolver todos os outros componentes para que possa funcionar aqui em React tudo que eu estou fazendo. Agora olha só, eu quero então dar uma mensagem de boas-vindas. Então vou colocar aqui boas-vindas, que vai ser o título do nosso programinha aqui, do nosso sistema. Aqui embaixo eu vou pedir para a pessoa informar o nome dela. E aí, olha só, para que eu possa receber esse nome, eu preciso de um outro componente aqui, que é um componente chamado TextInput, que é onde eu vou conseguir digitar informações dentro dele. E aqui vamos conhecer mais um detalhezinho. A maioria das tags, elas têm abertura e fechamento, principalmente em HTML. Mas nem todas são tags duplas assim, de abertura e fechamento. Algumas tags são tags únicas ou tags simples. Elas se fecham nela mesmo, né? Elas não têm uma tag para fechar, que é o caso do text input. Eu não preciso ter uma tag fechando o text input. Só que aqui eu não posso simplesmente, como no HTML, colocar essa tag aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma barrinha aqui no final para dizer que ela termina nela mesmo. Então isso aqui do HTML não é obrigatório. No React aqui é extremamente obrigatório eu fazer essa barrinha aí para dizer que eu finalizei. Um outro detalhe, vocês vão observar que não está aparecendo aqui o meu text input, porém se eu clicar logo aqui abaixo do nome, ó, ele vai aparecer aqui e eu posso digitar. Isso acontece porque, por padrão, os componentes no React não têm uma formatação. Então, por ele não ter uma formatação, ele vem assim bem simplesinho e aí eu que tenho que fazer essa formatação. Vamos só dar uma olhada aqui no Android, para vocês verem que no Android também não vai aparecer, né, a caixinha de texto, mas clicando embaixo aqui, ele vai abrir o teclado para que eu possa digitar as informações. Ok, voltando aqui então para o web, essa é a estrutura que eu preciso, só preciso de mais um elemento aqui, que é o botão. Então, para poder chamar esse componente aqui, eu preciso dizer que eu quero utilizar ele, o button, e aqui embaixo. O button também é um componente que vai fechar nele mesmo.
Por isso eu preciso disso daqui. Se eu deixar só assim, vocês vão observar que vai aparecer só essa barrinha azul aqui. Porém, eu vou colocar uma propriedade aqui chamada título e eu vou dizer que deve aparecer, então, dentro desse texto do botão aí. Desejar. Ok? Então, ele já vai usar uma opção que é do próprio componente button, que é para deixar todas as letras em maiúsculas. Já vai ficar tudo certinho aqui. E aí, vem um detalhezinho interessante nessa parte aqui. Porque se eu clicar aqui em Android e pedir para visualizar, vocês podem observar aqui, ó, que como na web ficou com o background azul e ficou maiúsculo aqui com as letras brancas, né? No entanto, se eu vier aqui agora no iOS, vocês podem observar que aqui ele ficou com as letras azuis e não tem um background aqui. E ele também não deu esse uppercase, né? Não deixou todas as letras em maiúsculas aqui. Então tem essas diferenças de uma plataforma para outra que devem ser tratadas aí de acordo com o que formos trabalhar. Aqui poderíamos criar uma propriedade para já deixar maiúsculo, botar um background para ficar todo mundo igual. Ou se não tiver problema ter essa diferença, podemos manter assim também. Isso aqui só para a gente poder observar então essas diferenças entre essas plataformas. Ok, feito isso, eu preciso então digitar aqui o nome e preciso que esse nome que vai ser digitado fique guardado em algum lugar. Ok? Mas antes da gente fazer essa parte aqui para guardar esse nome, vamos dar um estilozinho aqui, deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho. Para isso, eu também preciso utilizar um componente. Lembra, tudo no React é componente. Então a gente precisa usar um componente aqui chamado do Styler Sheet. E esse componente Styler Sheet, ou folha de estilo, é o que vai fazer então, o que vai nos auxiliar a fazer a formatação dessa tela aqui. Aqui no começo, ó, no nosso view, eu preciso aqui então determinar que ele vai ter um estilo. Para isso, eu vou colocar aqui o styler. Vou dizer que esse styler vai ser igual. Eu vou ter uma variável chamada estilos. Então, eu vou chamar aqui de estilos mesmo, para a gente poder visualizar isso melhor. E eu vou chamar um estilo chamado container. Então, vocês podem ver que o estilo aqui tem uma tarjazinha vermelha embaixo. Isso porque não existe ainda. Então, nós vamos criar aqui, ó, const. Eu uso const para criar esses estilos aqui. Vou chamar então essa variável, como eu disse aqui, ó, estilos. Então o nome da nossa variável vai ser estilo, que vai ser igual a esse componente aqui. Então eu vou dizer que essa minha variável vai ser igual a esse componente, ponto create, porque eu vou criar estilos aí. Isso é uma função, então abre e fecha parênteses. E dentro dessa função eu vou ter um JSON. Não se preocupa com essa questão do JSON. Tenta entender a estrutura. Depois a gente volta e fala mais do JSON aí, entende quem é esse cara. Bom, então aqui, ó, eu disse que o estilo que vai ser aplicado aqui vai ser o estilo container. Então eu vou pegar aqui, ó, container. E aqui eu vou dizer o seguinte, vai ser um flex. Um outro detalhe, esses estilos também, tentem não se preocupar muito com isso agora. Vamos entender isso um pouco depois. Isso aqui é só para a gente poder ver isso tudo funcionando. E devagarzinho e compreendendo algumas coisas. Primeiro, ó, observe que isso aqui é basicamente CSS. No entanto, esse CSS ele é um pouquinho diferente aqui. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo CSS puro, eu estaria escrevendo aqui justify content com C minúsculo ou allen items com I minúsculo. No entanto, como eu estou escrevendo dentro do JavaScript, eu uso essa forma aqui de trabalhar, eu uso essa notação. Ok, então tá aqui. Fiz, centralizei todo mundo. Agora eu vou trabalhar no meu título aqui, nesse título da nossa página aqui. O styler vai receber um estilo, né? Nós já temos essa variável definida. Eu vou chamar de título. Estilo chamado título. Então aqui embaixo eu tenho que vir colocar esse estilo. Então, título, 2 pontos. E eu vou botar uma fonte Size de 30. E aqui eu posso colocar tanto 30 dessa forma, quanto eu posso colocar entre
aspas e aí colocar 30 pixels aqui, funciona do mesmo jeito. Como ele já trabalha com pixels como a unidade padrão, eu não preciso colocar as aspas, é só colocar 30, colocar uma margem button para ele se distanciar da base dele aí de 20. E vamos colocar ele um pouquinho escuro. Então vou botar aqui um font weight, espessura da fonte E de 700. Vai ser basicamente um negrito. Show de bola. Então aqui no texto, vamos também colocar um estilo para esse texto. Vou chamar de info. Ok, e eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Vou botar um 18. E vou colocar margem de todos os lados para que ele se afaste um pouquinho. Dê um destaque aí de 10. Lembrando que esse 10 é 10 pixels. Ok, bacana. Agora vamos trabalhar aqui o nosso local onde eu vou digitar de fato o meu nome, que ainda não está, né, sendo visualizado. Só para dar um destaquezinho aqui, eu vou fazer uma coisa diferente daquele aplicativo que a gente viu no começo. Eu vou colocar background color. Isso, esse CCC deixa ele um pouquinho cinza aqui de fundo. Então, por último aqui, eu vou trabalhar com o estilo do nossa opção de entrada aqui. Vou chamar de nome mesmo. Nome. Botou os 2 pontos aqui. Vou colocar uma borda, a cor da borda de entre aspas. Lembrando que a cor aqui tem que ser entre aspas. 333. Vamos ver se vai ficar legal. Ele só vai mostrar a espessura da borda depois que eu colocar a largura dela. Então vamos botar aqui um border width de 1 pixel. Vamos colocar uma altura dessa caixa aí onde vai ficar o nome 40 e uma largura de 200. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Se ficar legal, a gente mantém. Show de bola. Observa que ao clicar aqui dentro, nosso texto está ficando aqui no cantinho, ó. Eu quero colocar ele aqui no centro. Então eu vou colocar este align, entre aspas, center. Isso vai fazer com que o nosso texto, ao clicar aqui dentro, ó, fique no centro. Vou colocar um pouquinho maior aqui, aumentar um pouquinho o tamanho do texto que vai ser digitado ali dentro. Vou colocar um font size 18. Vamos ver se ficou ali. Ok, ó, tá certinho, tamanho legal. Por último aqui eu vou só dar uma distância para que ele fique com destacadinho aí também, distante uma margem de todos os lados de 10 pixels. Show de bola. Então beleza, vou digitar meu nome aqui, vou clicar em boas-vindas e vai aparecer uma mensagem para gente dando então as boas-vindas aí. Para isso agora, a gente precisa então fazer que isso aqui de fato funcione. Duas coisas têm que acontecer aqui. Eu vou dar uma separada nesse text input e no button, porque a gente vai focar os nossos esforços agora nesses dois camaradas aqui. Primeiro, o React, de uma forma geral, ele não guarda valores dentro dele. As variáveis, elas não mantêm os valores constantemente. Isso porque cada parte do sistema ele é renderizado, ele é refatorado ou ele é recriado a cada coisinha que a gente faz, ele sofre esses refreshes aí. Então o que acontece? As informações não são guardadas de fato dentro das variáveis. Para que possamos guardar a informação, vamos utilizar uma coisa chamada de hook. E esse hook aqui é chamado de useState. E mais para frente a gente vai entender quais são os hooks que vamos usar e o que de fato eles são. Por enquanto só saiba que isso é um hook, o nome disso é hook, e que é o useState que a gente vai utilizar. E para criar esse hook eu preciso criar aqui, ou para guardar essa informação, eu preciso criar duas coisinhas. Então eu vou usar uma const, e essa const vai ser um vetor que vai ter duas informações. Primeiro, uma variável onde eu vou guardar de fato esse valor, e a outra é uma função que normalmente costuma se utilizar set e o nome da variável que eu estou utilizando aqui como referência. Então se aqui eu colocar nome, set nome, se eu colocar valor, set valor, e assim por diante. Não é obrigatório, é só uma questão de boa prática. Vai ser igual então ao useState. E como eu vou trabalhar com um texto, eu vou dizer que esse useState vai estar vazio, só que esse vazio entre aspas,
porque eu vou estar trabalhando com texto. Se eu fosse trabalhar com número, eu colocaria um 0 aqui, que seria o vazio para número, né? Certinho. Então, quando eu digitar alguma coisa aqui, eu quero que o que eu digitar aqui venha parar dentro de nome. Para isso, eu tenho que usar uma função aqui dentro, chamada onChangeText. E dentro desse onChangeText, vai uma função que vai passar essa informação para dentro de nome. Não se preocupa muito com a estrutura, mas vai funcionar assim, ó, nome vai ser uma função que vai chamar setNome. Esse aqui é um parâmetro nome que está sendo passado para dentro desse camarada aqui, que é basicamente aqui dentro, né? Dentro de tudo isso aqui é uma função e ele está recebendo esse nome, chamando o setNome. Esse setNome pega o que eu colocar aqui dentro e atribui a essa variável global aqui, essa variável geral. Ok, então isso já está acontecendo. E para visualizar então, eu vou vir aqui no Boto e vou chamar uma função do Boto chamada onPress. Seria basicamente o onClick lá do JavaScript. O que acontece aqui é que eu não tenho mouse nos meus dispositivos móveis, então eu não clico, né? Eu pressiono algum botão com o dedo nesse caso. Então o que acontece? Nesse caso aqui não seria o onClick, seria o onPress. Esse onClick ele vai ser uma função, ele vai receber uma função, tá certo? Funções a gente recebe dessa forma aqui. Isso aqui é uma função chamada de arrow function. A gente vai falar um pouquinho disso também um pouco depois. E aqui dentro eu vou chamar então o alert. E esse alert vai ter então a nossa mensagem de boas-vindas, né? Seja. E aí eu vou colocar o nome da pessoa que eu quero colocar aqui, que vai estar lá dentro de nome. Tá certo? Então seja bem-vindo e o nome da pessoa. Vamos ver se isso aqui funcionou então. Clicando aqui, Isaac. Opa, com I maiúsculo, né? Desejar boas-vindas. Cliquei. Ótimo, seja bem-vindo. Vamos testar aqui no Android. E vamos clicar aqui. Já está, esperei carregar, né? Aquela fila que eu já falei com vocês. Beleza. E agora vamos testar aqui no iOS. Vou também cortar aqui, esperar essa fila carregar e a gente continua. Ok, então ele carregou aqui. Clicando ele abre o teclado, dispositivo. Certinho, ó. Digitei o nome aqui. E agora eu desejar boas-vindas. Certinho também, ó. Seja bem-vindo e o nome que eu digitei. Beleza, então com isso a gente conclui essa aula. Fizemos um sisteminha que funciona então em todas as plataformas. Se vocês quiserem ainda, podem rodar no próprio dispositivo móvel de vocês. Então eu vou rodar aqui no meu dispositivo para que a gente possa visualizar novamente ele funcionando também no dispositivo móvel. Expo. Escanear aqui o QR Code. Beleza, então, ó, tá aqui. Estou digitando pelo próprio dispositivo. Certinho. Então, por hoje é isso. Tentem entrar nessa ferramenta aí, darem uma olhada e ver como é que ela funciona aí, que é bem bacana. Ah, um detalhezinho para a gente poder concluir. A gente pode vir aqui e dar um nome para o nosso programa. Vou chamar de primeiro app. E eu posso clicar aqui em salvar e ele vai salvar isso aqui para a gente, ó. Eu posso visualizar os meus snacks que estão salvos. Tem vários aqui, né, que eu fiz alguns testes, ou que, na verdade, a maioria desse daqui foi ele que vai salvando automaticamente. Mas está aqui, ó, nosso primeiro app. Se eu clicar aqui, volta para cá, ó, com o que a gente acabou de desenvolver agora, tá bom? Então a gente pode salvar aí para continuar o trabalho depois. É bem interessante o Snack aí. E depois a gente vai aprender a transformar então esses aplicativos aqui de fato em projetos finalizados e tudo mais, tá? A gente vai aprender aí como criar um APK a partir do Expo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.